A Procuradoria-Geral da República, por meio dela, Lindora Araújo, que foi tirada de cena nos casos que apuram aí a invasão e a depredação de Brasília no dia 8 de janeiro. Pois muito bem, a Gabriela Coelho conta pra gente que a Lindora Araújo representou no Supremo Tribunal Federal pelo arquivamento do inquérito que apura se Bolsonaro cometeu crime associando a vacina, que ele diz não ter tomado, e a gente vai descobrir a qualquer momento se tomou mesmo ou se não tomou, e o HIV. A Polícia Federal entendeu que Bolsonaro cometeu crime e, inclusive, apontou que houve manipulação propositada por parte do chamado, na ocasião era Major Cid, agora ele foi promovido, para acrescentar desinformação, mentira, a um artigo que o presidente citou, ex-presidente, presidente na ocasião, para embasar essa desinformação grotesca de que haveria uma relação entre vacina e AIDS. E veja só o que diz a procuradora Lindora Araújo. Da análise cauteliosa dos autos, não se vislumbram elementos mínimos capazes de amparar a propositura de uma ação penal ante a inexistência de indícios quanto aos delitos. Ela escreve em juridiquês castiço sem justificar por que ela não vê crime. Ainda que o conteúdo da fala do investigado possa ser polêmico e passível de críticas e questionamentos, não se verifica qualquer incitação à prática de crime. Mesmo que não configure ilícito criminal, em nenhum momento os investigados incitaram a população a não usar máscara de proteção individual. É porque tem duas fake news no mesmo processo, a fake news da vacina e da AIDS e a fake news da máscara. A procuradora Lindora Araújo diz ainda que durante a investigação a colheita de provas foi no sentido de que as declarações feitas por Bolsonaro não dá para dizer, né, que houve alarme na população ou que tinham capacidade de alarmar a população as palavras de Bolsonaro. Não é possível extrair incentivo direto às pessoas para que desrespeitassem as medidas sanitárias, o que afasta a consumação do delito de incitação ao crime de infração de medida sanitária preventiva. É tortuosa a argumentação da procuradora Lindora Araújo, que se destacou como sendo, digamos, longa-manos de Augusto Aras em diversos processos de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Vem para cá todo mundo de volta. Não é possível extrair incentivo direto às pessoas para que desrespeitassem as medidas determinadas pelas normas sanitárias. Gente, Jair Bolsonaro deliberadamente não usava máscara. Ele chegou a ser multado e não pagar a multa por não usar máscara, né? No momento de pico da pandemia. Yuri. Tem uma série de momentos ali que houve contestação da parte de Jair Bolsonaro e ele próprio admitiu, não com essas palavras, nessa entrevista mais recente que o ex-presidente deu ao jornal americano The Wall Street Journal, em que ele fala que, se fosse possível, voltaria atrás para não falar o que falou sobre a pandemia da Covid-19 e deixar apenas o Ministério da Saúde trabalhar. Se tivesse feito isso desde março de 2020, que é quando foi declarada a pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde, talvez não tivesse perdido, naquela época, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, não teria depois perdido Nelson Teich, ministro da Saúde, não teria sido Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, e depois Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. A história do enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil talvez tivesse sido muito, muito diferente. Especificamente sobre essa associação da vacina AIDS, se a subprocuradora-geral não considera que isso tem gravidade ou seja passível de investigação, ela pode alegar, fazer a construção jurídica que ela quiser. Mas posso te interromper, meu claro, bem? Claro. A Gabi Coelho me mandou aqui a íntegra da manifestação da Lindora Araújo. Olha só, ela fala, trata-se de um inquérito instaurado a partir de decisão do ministro, que é o ministro Alexandre de Moraes, em razão de haver supostamente propagado em live semanal no dia 21 de outubro, nas redes sociais, notícias possivelmente inverídicas, com o seguinte teor:
Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. A maioria das vítimas de gripe espanhola não morreu de gripe espanhola, mas de pneumonia causada pelo uso de máscara. Ela trata isso como notícias possivelmente inverídicas. É bizarro, porque notícia não tem a ver com fake news. Ela também usa o supostamente para se referir a um fato que aconteceu. Propagado, a live aconteceu no dia, aconteceu na hora. Desculpa, meu bem. Não, falei que a gente tem a gravação dele dizendo isso e supostamente ele teria dito. É bizarro. Desculpa, Yuri. É porque essa é a primeira página, gente. Essa é a abertura do trabalho dela. Trata-se do inquérito tal, onde supostamente teria propagado informações, notícias. Ela trata como notícias. Doutora, notícia é outra coisa. Notícia é o que fazemos aqui. Possivelmente inverídicas, com o seguinte teor. Possivelmente inverídicas. Eu digo aqui, é mentira que haja um relatório do Reino Unido falando que pessoas vacinadas desenvolvem o vírus do HIV, a imunodeficiência adquirida. É mentira, isso não está lá, a conclusão é a oposta. Leia o que escreveu a Polícia Federal sobre o assunto. É mentira que as pessoas morreram não de gripe espanhola, mas do uso de máscara. Isso é bizarro, é bizarro. Foi dito por ele e ela aqui trata como possivelmente inverídicas. Yuri, desculpa. Não, imagina, eu aproveitei aqui para buscar aqui um termo gramatical para corroborar a análise aqui, para sustentar a análise. Haja advérbio de modo, né, possivelmente, supostamente, para tentar justificar uma postura que parece já pré-determinada. Né? No fim das contas, ao tratar como supostamente algo que aconteceu, não é suposto, aconteceu. Pode até discordar se isso tem a gravidade que a investigação procura atribuir ou que aparentou ter, mas dizer que supostamente algo aconteceu, não, algo aconteceu, foi visto por milhões de pessoas, porque esse é o nível de alcance do que diz um presidente da República, em especial um presidente da República que tinha um grande talento para mobilizar pessoas por meio das redes sociais, como Jair Bolsonaro. Que ele fez, a live ele fez. Se isso configura crime ou não, aí sim entram os argumentos jurídicos a favor ou contra. Se cabe a investigação ou não, se não é um delito penal, aí são argumentos jurídicos, não advérbios de modo para justificar. E agora, do ponto aí, puxando, saindo da alçada jurídica para ir para o ponto político, de novo eu vou fazer menção a essa entrevista dada pelo próprio Jair Bolsonaro, que reconhece, e agora, fevereiro de 2023, que falou demais durante a pandemia e que talvez fosse melhor não ter falado nada do que falou, como essas frases relacionando vacina à AIDS, que é algo sem nenhum fundamento, não tem o menor cabimento. Então, se o próprio reconhece que falou indevidamente durante a pandemia, parece um caso aí de ser mais realista do que o rei negar que isso supostamente tenha acontecido quando de fato aconteceu. Leandro. Dani, o Brasil tem hoje 88,3% da sua população com a primeira dose, pelo menos, da vacina no braço. A gente já avançou muito para além disso, né? Um conjunto vacinal completo mínimo, né? São 3, 4 doses. A gente está se encaminhando para, a partir do mês de abril, vacinar mais uma vez com as vacinas bivalentes, campanha que o novo governo já anunciou. E a gente tem aí um contingente muito grande de pessoas, 82%, segundo aquela plataforma Our World in Data, 82% da população brasileira está totalmente vacinada contra a Covid. E eu sempre ouvi dos especialistas, e a gente manteve um contato muito estreito, sobretudo nos anos 2020 e 2021, de que, felizmente, o brasileiro tem uma cultura vacinal, né? Que a gente tem o Programa Nacional de Imunizações como uma grande referência do nosso país e que essa cultura vacinal do Brasil que fez a campanha de vacinação contra a Covid-19 ser um sucesso, e hoje a gente vive numa situação que a pandemia não acabou, mas ela está mais ou menos controlada. Estou dizendo isso
para poder exaltar o trabalho do SUS e o trabalho, né, das pessoas que elaboraram o PNI. Porque se fosse pelas frases do ex-presidente Jair Bolsonaro, que só colocaram dúvida sobre a população, um conjunto gigantesco de frases, e a gente está falando dessa associação bizarra feita com a AIDS, uma outra doença que é super difícil ainda no Brasil, precisa ser tratada a sério. Se fosse pelas frases do ex-presidente da República, a gente não teria esse número importante que o Brasil tem de 82% das pessoas totalmente vacinadas. É graças à nossa cultura vacinal que a gente chegou até aqui. Apesar de tanta mentira, apesar de virar jacaré, de associar com AIDS, de vai acontecer algo ruim com você, isso gerou um problema para a vacinação das crianças, por exemplo. A gente lembra como foi difícil, né, esse começo de vacinação. Isso gera um problema para várias outras doenças para as quais o Brasil tem vacina e a cobertura vacinal caiu bastante. Então, foram frases que a subprocuradora ela não entende, né, que houve ali um problema, não entende que houve um crime, mas a história mostra que elas trouxeram, sim, muitas consequências, né? Essa forma do então chefe do Estado brasileiro de agir assim com relação a algo que é tão corriqueiro, né, ter a vacina no braço, algo tão comum para todos nós, sempre foi tão comum. A gente, enfim, ainda vai ter um tempo ainda para se recuperar de tudo isso. E aí, para fechar, teve um estudo da UFRJ que mostrou que as frases do presidente Jair Bolsonaro afetaram, sim, o começo da vacinação em várias cidades e afetaram, sobretudo, a adesão da população brasileira às medidas de distanciamento e aquelas outras medidas com relação à Covid. O estudo da UFRJ saiu há um tempinho, Dani. Cara, é muito bizarro, gente. Olha o que ela diz aqui. Não houve, durante a investigação criminal, a colheita de provas no sentido de que as declarações feitas por Jair Messias Bolsonaro causaram alarme na população, ou que pelo menos tinham capacidade para isso. Ela quer dizer assim, não tem ninguém aqui gravado, só o que parece, né? Dizendo, eu deixei de me vacinar porque a vacina, o Bolsonaro falou isso e aquilo. Gente, é só ela assistir um dos 589.899 vídeos do cercadinho. É apenas isso. Relembre-se que no cenário da pandemia foram veiculadas inúmeras notícias assustadoras e constantemente divulgada a quantidade de infectados e de mortes em números alarmantes. Além disso, tudo em todos os sentidos, inclusive em relação às vacinas. Ela está querendo comparar o que fez o presidente com o que fez a imprensa. É inacreditável. Quer dizer, então, queridos, da próxima vez ficaremos calados, para você não saber que tem 700 mil pessoas mortas. É bem particular essa peça da subprocuradora Lindora Araújo. Ela é bem particular, para dizer o mínimo, Larissa. Dani, e até colaborando com o que o Leandro disse, que talvez a gente não percebeu tanto na população adulta essa campanha anti-vacina, mas na população infantil, na vacinação infantil, isso ficou muito claro. Há inúmeros casos de que os pais foram vacinar, mas quando se trataram dos filhos tiveram medo por falta de informação, ou melhor, pela veiculação de informações falsas, como a gente teve uma campanha anti-vacina pelo então presidente da República e até uma falta de empenho mesmo por parte do Ministério da Saúde para que essa vacinação realmente acontecesse. Me chama muito a atenção quando fala, não produziram ou tiveram capacidade de produzir pânico ou tumulto na população, qualquer tipo de fala. Se um pai deixa de levar uma criança para se vacinar contra a Covid com medo, eu conversei com inúmeras pessoas, com medo que aquela vacina não pudesse ter efeito, ou melhor, não pudesse ter outro efeito e trazer algum dano à saúde dessa criança, na minha opinião, ele já quer dizer que qualquer fala produziu de fato pânico ou tumulto à população. É bastante chocante, Larissa, bastante chocante. Só quem perdeu alguém para a Covid, eu acho que sabe dizer o quanto isso pode ter colaborado. Eu não escondi de ninguém e publiquei nas redes sociais que eu perdi meu pai para a Covid e tenho familiares do meu pai que, apesar de da gente ter perdido, ainda tem medo de se vacinar por conta de falsas informações. Então, assim,
Você perde alguém da sua família e ainda evita de se vacinar por medo da vacina ser pior que a doença. Acreditava na doença, mas tinham medo, e tem ainda, muitos não continuam sem se vacinar, que aquela vacina pudesse ser pior do que a própria Covid. Isso, claro, por veiculação de informação falsa, né? Gente, Lari, eu sinto muito, eu imagino como deve ser difícil. Eu tive a sorte de não ter perdido ninguém nessa pandemia, mas eu tenho parentes que se questionavam por que é que a gente tinha cancelado o Natal no primeiro ano da pandemia, porque ela tinha caixas e caixas de cloroquina para toda a família. Então, assim, basta botar o nariz para fora de casa, olhar para a realidade, ver o que aconteceu com um país que sempre teve tradição vacinal. Olha o que ela diz aí. Novamente, Yuri, ainda que o conteúdo da fala de Bolsonaro possa ser polêmico e passível de críticas, não se verifica incitação a crime. Mesmo que não configure ilícito criminal, em nenhum momento os investigados incitaram a população a não usar máscara. Em nenhum momento. Isso ela está falando do presidente da República, que no exercício do cargo, no auge da pandemia, não só andava sem máscara, como estimulava aglomerações, dizendo que era preciso enfrentar o vírus como homem. Enfim, depois do que você e Lari falaram, principalmente Lari, por todo o impacto pessoal disso, a gente não tem nem muito mais o que colocar diante do que a gente viveu ao longo da pandemia. E ainda está voltando, ainda hoje, quer dizer, lembrando que quando foi essa semana ainda, de novo o presidente da Anvisa teve que se manifestar em relação a benefícios do uso da máscara em uma situação que pode te colocar sob risco. Por exemplo, pegar um avião, viajar um aeroporto cheio de pessoas das mais variadas origens, ainda é uma situação de um pouco mais de risco do que o seu local de trabalho. Por que voltou-se a obrigatoriedade das máscaras num voo, Dani? Você acabou de ir para Brasília, viu que isso voltou a funcionar. Porque é uma situação que expõe um pouco mais de risco. Por sorte, e recentemente o Brasil registrou um dia sem mortes, que foi o domingo passado, ainda que na média ainda tenha casos de pessoas que infelizmente perdem a vida para a Covid, é um fato que passou a ser uma doença com menor gravidade do ponto de vista epidemiológico, não do ponto de vista individual, que ainda há pessoas que pegam Covid, que têm a saúde debilitada e que podem perder a vida para a Covid. Mas é entender que a gente não se pode banalizar o que aconteceu no enfrentamento à Covid-19 no Brasil, ainda que se queira defender uma posição política. Não se pode banalizar o que significaram as mortes de quase 700 mil pessoas nesse país. Larissa, você destacou um trecho, eu vou jogar a palavra para você e assim que você terminar de apresentar esse trecho, eu quero ouvir o Leandro Rezende, porque a gente tem vários exemplos aí do negacionismo no estamento público, né? Que é um pouco do que é tratado no judiciário aqui em Brasília como uma captura sem precedentes de diversas instituições, né? Então, a percepção de que houve contaminação ideológica do Exército, de que houve contaminação ideológica da Receita, de que houve contaminação ideológica da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e também do Ministério Público e de uma parte do Judiciário. Tanto que nesta semana, uma decisão bastante importante do Conselho Nacional de Justiça afastou a juíza, eu não vou dar o nome dela completo aqui, porque eu acho que ela quer mesmo sair da magistratura para poder fazer carreira na política, então que conte com a boa sorte do trabalho dela somente. Eu vou contar o que ela fez. Ela gravava vídeos no shopping, em plena pandemia, falando, se você quer andar sem máscara, toma um sorvete. As pessoas morrendo. E aí, o que ela justificou? Por que ela foi afastada, né? Porque criticou o Supremo? Não, isso é parte da estratégia dela para ganhar seguidor. Foi afastada porque ela abandonou o trabalho, segundo o CNJ. Ela não queria trabalhar presencialmente, né? Ela não queria trabalhar presencialmente. Ela usou a pandemia, veio, tira-se o trabalho presencial e ela depois não quer voltar do trabalho remoto para o trabalho presencial, alegando o quê? Que recebia ameaças. Não ficou caracterizado nem quais ameaças, nem qual era o risco. O fato é que todos os ministros e muitos do que ela criticou, todos eles já receberam ameaça de morte de seus familiares. Nós, inclusive. E nem por isso a gente está se dando luxo de ficar em casa. Mas é esse tipo de questão que a gente tem. É uma espécie de
de captura mesmo do estamento burocrático, porque são coisas que não se sustentam. Traz pra gente, Larissa. Enquanto vocês falavam, eu fui lendo, né, essa decisão que a Gabi mandou pra gente, e me chamou a atenção essa parte, quando a Lindora disse: desse modo e sem afastar as críticas às falas do então presidente da República, é indispensável observar que os fatos apontados pela CPI ocorreram em um contexto fora da normalidade, emergencial de pandemia, em que não havia tratamento, apenas muitas dúvidas e incertezas, opiniões médicas em diversos sentidos, estudos com conclusões totalmente antagônicas e muita instabilidade. Aqui é como se colocasse no mesmo patamar um estudo que lá no início, a gente sabe, trouxe, até se levantou a questão da cloroquina, num primeiro momento da pandemia, onde ainda se estudava a criação de uma vacina e ainda não sabia até onde chegaria essa doença que infelizmente chegou e continua chegando onde a gente sabe. Como se naquele primeiro momento, os primeiros estudos que ainda tentavam entender, pudesse depois ser comparado com estudos científicos, com comprovações científicas, e essas falas já eram no momento onde a gente já tinha vacina, tanto que se fala contra a vacina, já se sabia qual era o protocolo para se evitar, como por exemplo, o distanciamento social, e que o tratamento com cloroquina era impensável, que pelo contrário, poderia trazer outros problemas de saúde. Então é como se colocasse todo tipo de estudo, desde o início até agora, 3 anos depois, em um mesmo patamar, como se o estudo científico e a pesquisa não existisse para nada. Leandro? Dani, acho que para fechar, né, essa manifestação da Lindora Araújo, ela desconsidera o potencial absolutamente lesivo que as falas do presidente Jair Bolsonaro, quando ele estava no cargo, trouxeram para a população brasileira de colocar dúvidas sobre a vacinação. Você e Larissa deram exemplos, eu conheço vários outros também, tenho certeza que o Yuri também conhece. Infelizmente, essa loucura que virou o Brasil da gente ter que discutir, muitas vezes de maneira até áspera, com familiares, com colegas, com amigos, para simplesmente fazer com que as pessoas fossem se vacinar. E para quem ainda tem dúvida, basta lembrar que há coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente estava aqui no 360 falando que 4.000 pessoas tinham morrido de Covid. E hoje se tornou... Num dia. Num dia, né? Em apenas um dia. E há 3 dias o Brasil não registrou nenhuma morte. Não foi por causa de cloroquina, ninguém virou jacaré, não teve barba em ninguém virou super-homem, nada do que foi dito por muitas pessoas que têm ainda uma voz super amplificada, nada se confirmou. O que salvou a população brasileira de evitar que mais vidas fossem perdidas foi a vacinação, apesar de tanta gente ter jogado contra. E ainda assim fica o registro, a minha solidariedade à Larissa, né? Nós perdemos quase 700 mil brasileiros para essa doença. De repente, com um engajamento maior do governo sobre a vacinação contra a Covid-19, esse número poderia ter sido muito menor. E tem estudiosos que já mostraram isso. Pedro Halal, por exemplo, epidemiologista lá do Rio Grande do Sul, levou para a CPI da Covid um estudo mostrando quantas mortes eram evitáveis de Covid-19 que o Brasil infelizmente perdeu, quantos idosos que a gente perdeu, que poderiam... Tudo isso poderia ter sido evitado, de repente, com uma força maior do governo anterior. Dani. Já volto com vocês, gente.